entendido isso. O que aconteceu na queda? O homem perdeu, Adão e Eva perderam a pureza e perderam a simplicidade. E aqui nós estamos vendo, irmãos, duas coisas que estão relacionadas a essa pureza e essa simplicidade. A primeira tem a ver com a sombra. Quando Adão e Eva caíram, aquela sombra de Deus virou trevas. Eles não refletiam mais a luz de Deus. Você se lembra o que aconteceu com eles? Quando eles caíram, eles fizeram duas coisas. A primeira, se esconderam de trás de folhas de figueira. E a segunda, tiveram medo quando ouviram a voz de Deus. Irmãos, a voz de Deus falava na intenção deles. A voz de Deus habitava eles. Por que agora a voz de Deus causou temor? Porque perdeu a conexão do Espírito. A voz de Deus soou algo estranho e amedrontador. Como é possível isso, irmãos? Se na virada do dia, todos os dias, eles se encontravam com aquela voz. Eu estudei com vocês isso num dos primeiros estudos, quando a gente examinou esse texto em Gênesis, que a palavra ali tem a ver com a voz, tem a ver com a face, tem a ver com a presença de Deus. Três coisas. Voz, face e presença. Estava ali no Éden com eles. E agora... Senhor, quem, por causa do efeito da religião, acha que é filho de Deus, acaba sendo soberbo, egoísta, ególatra. E aí a pessoa passa a ter uma mente cauterizada. Ela não muda. Se ela não quebrar com uma picareta o coração, eu estou falando no sentido simbólico, ela não muda. Ela repete a Bíblia melhor que um preletor desse, mas ela não vive a Bíblia. Ela não vive a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela está todo momento na mente de quem tem a mente protegida pelo Espírito Santo. Só que essa mente é transformada, a pessoa muda. E eu conheço pessoas que não mudam. Não mudam. 1 ano, 2 anos, 5 anos, não muda. Fala as mesmas coisas. Praticamente só quer essa pessoa quer falar, não consegue nem ouvir. Passa a tratar melhor um cachorro do que um ser humano. Ignora o outro e não percebe que está ignorando. E tem as raízes aprofundadas a cada dia no mundo. Mantém seus afetos no mundo, mas diz que tem afeto por Deus. Não está se transformando. Por isso que qualquer um pode olhar e ver se está se transformando. Transformar é mudar costumes. Transformar é morrer para os amores do mundo. Vou dar exemplo. Quando você imagina um homem e uma mulher, um casal, religioso ou não, ímpio ou não, mas nenhum deles experimentou o novo nascimento. Um belo dia, ela nasceu de novo. Ela foi tocada por Cristo, assim como Paulo, discípulo Paulo, que encontra Cristo lá na estrada de Damasceno. Essa mulher, por exemplo, ela nasceu de novo. Ela começa a mudar. Mas o seu marido, não muda. Aí o seu marido começa a achá-la estranha. Ela comete erros, lógico. Todos cometemos. Mas o marido não vê a transformação, muito pelo contrário. Não enxerga a transformação. Mas ela sabe que ela mudou.
Isso pode ir até o ponto de ela, para salvar o marido para a vida eterna, romper com o marido. Porque é uma forma que ela tem para dizer para o marido que não vai se relacionar com ele se ele não nascer de novo. Isso acontece naturalmente, sabe por quê? Porque ela vai se distanciando dele. Ele vai continuar vivendo no mundo, jogando bola, fazendo reuniões, churrasco com os amigos. E ela? Ela não quer ir no churrasco mais. Ela não quer falar das coisas do mundo. Ela passa a querer falar de Cristo. Ela não tem outra coisa para falar. Os filhos também vão estranhar. Ela tem que ser uma heroína para enfrentar os próprios filhos, o próprio marido, mas ser fiel a Deus, obedecer a Deus, escutar a Deus, e ela pode romper. Porque um dia ela vai romper. No arrebatamento, vai acontecer muito disso. Irmãos, casais, que um vai ser arrebatado e outro não. Isso começa agora. Porque o arrebatamento é levar o coração da pessoa para o céu. Se eu pego um filho, o pai, a mãe, e esse coração vai se elevando, ele se distancia do outro, cujo coração não se distancia. Está nos afetos do mundo. E isso está ligado à transformação da mente. Por isso é tão difícil para o Filho de Deus. Jesus Cristo não veio falar do reino dele, nem os irmãos dele acreditavam nele, nem os irmãos de Cristo acreditavam nele. Isso está na Bíblia. Para aquela voz, aquela face, aquela presença, mas uma pergunta assim: Adão, aonde está? Deus nunca havia perguntado para Adão aonde ele estava, porque Deus sabia aonde ele estava. Era Adão que não sabia aonde Deus estava. Não foi Deus que perdeu Adão, foi Adão que perdeu Deus. Isso é a queda, irmãos. Não era o estado de Adão, era o nosso estado também. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como ele, por causa dele. E nós carregamos toda a sua genética da queda. Vou dizer isso mais uma vez. Nós carregamos toda a genética da queda. Tudo que Adão perdeu, nós já nascemos perdidos nele. Por causa dele. E não foi você que encontrou Deus. Foi Deus que te encontrou. Por isso que eu choro e vivo em oração de intercessão para Jesus Cristo encontrar essas pessoas amadas, que são vocês que estão me ouvindo. É todos que me ouvem. E aqueles que eu convivo diariamente e também peço para haver uma intercessão. Ou seja, que Deus encontre, assim como Jesus Cristo encontrou Paulo naquela estrada de Damasceno. Voz dele que um dia penetrou aí, te ressuscitou lá no seu espírito. Então veja bem, a palavra semelhança, imagem e semelhança. Essa palavra ocorre 22 vezes em todo o Velho Testamento. A melhor exposição desta palavra está no livro do profeta Ezequiel, ocorre 8 vezes. Semelhança. Deixe-me citar um texto apenas. Como aspecto do ar que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Irmãos, você que vou dar uma viajada aqui, você vai pensar, pronto, delirou de vez. Mas olha, irmãos, quando eu li esse texto, você sabe que ele está falando do arco-íris. O arco-íris. Esse sinal tão lindo e tão belo que Satanás perverteu na nossa sociedade.
se tornou símbolo do homossexualismo, mesmo devido a essa coisa maligna, satânica, que é a própria natureza de Satanás. Você sabe